Hoje, para o empresário ter a instalação de uma consultoria da Cell Empresarial dentro da empresa dele, ele precisa passar por uma reunião de reconhecimento. Essa reunião de reconhecimento nada mais é do que uma consulta, onde nós vamos produzir um diagnóstico, né, Camila, a respeito dos pontos fortes, pontos fracos da organização dele. Nós vamos levantar quais são os problemas que ele entende que a empresa dele tem, porque a gente não faz projeto a partir de diagnóstico pronto. Então nós não somos aquela consultoria que o cliente fala, eu preciso de um organograma, a gente vai lá e faz. A gente só vai fazer um organograma se a gente entender que faz sentido para a empresa dele. A partir dessa consulta, nós elaboramos um diagnóstico e a partir desse diagnóstico nós entregamos um projeto de consultoria para o cliente. Se ele quiser seguir com esse projeto de consultoria, nós damos start no processo de implantação. Como é que funciona um pouco o processo de implantação na empresa dele? O processo de implantação nada mais é do que a gente começar a etapa de trazer clareza financeira, né? Então, onde geralmente é uma etapa que eu conduzo com a equipe ou diretamente com o empresário. Então, nossa consultoria também, um diferencial é que as pessoas aprendem a fazer, eu acompanho todo o processo, então a gente faz toda a parte de levantamento de custos fixos, variáveis, controle de compras, acompanhamento de meta, porque é uma coisa muito comum é o empresário achar que conhece os números da empresa e quando a gente começa a registrar da maneira correta, ele não conhece. E quando a gente passa por essa etapa, que dura em torno de 3, 4, 5 meses, depende do porte de cada empresa também. E uma coisa interessante de a gente falar é que nessa reunião de diagnóstico, a gente consegue avaliar a fase que a empresa está. Porque às vezes o empresário ele vai falar sobre os objetivos dele, o que ele quer, e a empresa está numa fase que não condiz às vezes com os objetivos pessoais. E a gente também orienta sobre esse ritmo, né, Luiz? E por mais que ele já tenha toda a parte da rotina financeira instalada, a Camila sempre passa e coloca esse olhar profissional em cima até para verificar se o que está sendo feito está correto ou não. Mas após a fase de implantação, a gente entra com a parte estratégica do planejamento, da execução e aí sim das correções que são necessárias para responder aqueles pontos que nós identificamos no projeto. O projeto de consultoria ele é orientado por entregas, ele é orientado por metas, ele é orientado por um cronograma de execução, né, que é o caminho, a timeline da consultoria. O projeto tem tempo, né, de início, meio e fim, pontualmente para aquela etapa, que depois evolui para uma consultoria em termos de advisor, de conselho, de estrutura de conselho familiar dentro de uma empresa. A nossa consultoria é muito voltada para o dono da empresa, voltada para o empresário, que é o founder, que é o sócio, mas ela não deixa de atuar dentro dos setores com os funcionários, porque é necessário que a gente replique o conhecimento dentro da empresa do nosso cliente, tá? A gente nota uma questão de maturidade e amadurecimento da empresa como um todo, né? A gente compartilha o nosso conhecimento, então, por isso que a gente consegue ter uma aderência bem interessante, que é um medo bem comum do empresário. Será que a minha equipe vai conseguir dar conta, né? Porque afinal o empresário está ali com aquela rotina dele, ele pede as coisas, parece que a equipe não entrega. Legal que a gente consegue trazer toda a nossa experiência docente, né? Afinal de contas somos professores, de trazer isso para dentro e a gente acaba ensinando, né, os funcionários. É muito legal quando tem a sucessão familiar, né? A gente consegue literalmente dar uma aula particular para quem vai suceder a empresa e ir potencializando isso dentro da organização. Toda reunião, todo o stage que a gente consegue verificar, são emitidos relatórios, são emitidas tarefas, elas são acompanhadas, né, elas são avaliadas para a gente verificar se de fato aquilo, a parte que o empresário precisa fazer está sendo feita e aí vai colaborar sim com os resultados do trabalho.